Você já parou para pensar como as mudanças climáticas podem alterar o curso do terrorismo global? Será que as ondas de calor e as mudanças que a gente tem bruscas no tempo em diferentes lugares do mundo podem alterar rotas de violência global? Vamos falar hoje como as mudanças climáticas podem estar mudando o mapa do terrorismo global. Aproveitando aqui uma reportagem que a gente tem do tempo.com para poder analisar como isso pode acontecer no nosso dia a dia. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar atento às atualidades, à geografia presente no nosso dia a dia e como ela interfere na nossa vida. Falando nisso, vamos ver aí como que a questão climática pode sim respingar em questões geopolíticas de interesse de todos nós. Bora dar uma olhada. Galera, então vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Ó. As mudanças climáticas podem estar mudando o mapa do terrorismo global? Não se trata apenas de um urso polar à deriva no Ártico ou de mais ondas de calor. As mudanças climáticas estão mudando áreas de atividade terrorista no mundo. Será que isso está acontecendo? Vamos dar uma aprofundada então nessa reportagem para verificar essas novas as pesquisas que estão fazendo essa correlação significativa entre a mudança climática e as mudanças na atividade terrorista do mundo. Ó. A modificação dos padrões climáticos como consequência do aquecimento global antropogênico, que é aquele causado pelo ser humano, né, pessoal? Está agravando a instabilidade política, os conflitos e o terrorismo no mundo. Isso particularmente visível nas regiões mais frágeis do planeta, onde a insegurança, a pobreza, o fraco governo geram tensões que facilitam o flagelo do terrorismo e também do crime organizado. Existe uma estreita relação entre o aumento das temperaturas e o aumento da violência. A atualidade, aí galera, fica ligado. Um estudo liderado pelo Dr. Jared de Mello, especialista em extremismos da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Adelaide, na Austrália, descobriu que certas variáveis climatológicas afetam a atividade terrorista na Índia e que podem ser aplicadas a outras regiões do globo. O calor os torna violentos. Galera, abri um parêntese aqui, só para deixar claro, até abrir aqui, que isso é um estudo, uma pesquisa, e a gente não quer cair em uma onda determinista onde, olha, porque é quente as pessoas vão se tornar violentas. Cuidado, tem até linhas dentro do estudo geográfico que falam sobre isso, de como o determinismo geográfico, as condições geográficas, elas determinam como a ação do ser humano vai ser. Mas é muito delicado esse tipo de embasamento para determinar como o ser humano vai se comportar de maneira generalista. Há de se tomar um grande cuidado aqui nesse ponto com essa correlação, né, entre calor, entre tropicalidade, entre violência, claro, fazendo os nossos adendos. Estudos anteriores encontraram uma relação direta entre a proximidade da linha do Equador e o aumento da violência. Para cada 100 mil pessoas ocorrem 26 assassinatos na América Central, 18 na África Central e 5 na Europa e América do Norte. E essa relação não é exclusiva entre países, mas dentro dos próprios países pode-se encontrar uma relação semelhante. No México, os cartéis de droga são mais ativos e violentos nas zonas mais quentes. Na Itália, os crimes relacionados com a máfia são muito mais frequentes no sul, mais perto do Equador, do que no norte. Outros estudos encontram variações sazonais de criminalidade. Os homicídios em Chicago, nos Estados Unidos, duplicam no verão, e no Reino Unido há 14% mais crimes violentos a 20 graus do que a 10 graus Celsius. Na Grécia, 50% dos homicídios entre 1995 e 2004 ocorreram em áreas com temperaturas máximas superiores a 30 graus Celsius. De Mello, que é o autor principal da pesquisa, afirma que as análises indicam que todas as variáveis analisadas, temperatura, precipitação, proximidade do Equador, altitude, estão relacionadas com a mudança de padrões da atividade terrorista. Vamos dar uma olhada aqui, ó, lugares escutáveis até para os terroristas. Algumas organizações terroristas tendem a agir em regiões mais áridas e remotas, como as montanhas do Afeganistão, ou certas regiões do Paquistão. À medida que os fatores climatológicos continuam mudando, tais com o aumento da temperatura e a diminuição da precipitação, os terroristas podem ser forçados a abandonar as suas bases remotas e isoladas em busca de locais mais favoráveis. Isso pode favorecer o deslocamento forçado dessas organizações terroristas para as áreas mais próximas dos centros sociais, o que pode ter graves implicações políticas. Os centros urbanos têm crescido cada vez mais em densidade populacional, especialmente em áreas de climas favoráveis, e algumas das áreas mais remotas anteriormente utilizadas por extremistas experimentam climas cada vez mais extremos e já não são mais adequadas para viverem, que obrigou esses grupos a emigrar para outros lugares, destaca de Mello. Não é apenas um problema ambiental. Embora o estudo tenha focado na localização dos mais de 9 mil ataques terroristas que ocorreram na Índia entre 98 e 2017, um período que as temperaturas médias do país atingiram máximos históricos, os dados sugerem também que outras atividades ligadas ao extremismo, como a localização dos campos de treinamento,
também poderão estar mudando em resposta às mudanças climáticas. Não há dúvida de que para reduzir a radicalização são necessárias uma série de ações e medidas a longo prazo que envolvem mudanças sociais e culturais, a insegurança alimentar, as desigualdades, a falta de acesso a uma habitação digna, as crises nos recursos naturais e a melhoria da igualdade social são essenciais para garantir um habitat mais seguro para todos. Contudo, as mudanças climáticas também podem encorajar mudanças nos padrões de violência política, através de seu impacto direto nas comunidades e nas necessidades operacionais dos grupos violentos. Essa pesquisa demonstra a necessidade de frear os efeitos nocivos das mudanças climáticas e que esse conhecimento pode ser utilizado pelos governos de todo o mundo para estabelecer estratégias de defesa e segurança nacional. Ela está aqui a referência da notícia, tá? De Mello J. Dedecker. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem que fazer alguns parênteses, pessoal. É claro que isso é uma pesquisa, isso daqui ainda está em fase de desenvolvimento. Ainda não dá para cravar que, de fato, essas mudanças climáticas vão, de fato, provocar essas situações que ele destacou aqui, mas ele traz alguns dados que são interessantes. O que a gente precisa? Tomar cuidado para não generalizar, como eu falei anteriormente, a população de regiões mais quentes com a população extremamente violenta. Há outros fatores, como ele também destacou na pesquisa, fatores sociais, o acesso ao alimento, o acesso à moradia digna, o acesso ao trabalho, ao lazer, ao transporte, tem que ser levado em consideração nesse contexto. Não pode pura e simplesmente dizer, porque o Brasil é um país quente, predominantemente tropical, ele é mais violento do que a França, que é um país de clima mais temperado. Não é essa a ótica da questão. Há muito mais do que o clima para influenciar nas condições materiais, né? Para essa população poder estar sendo mais ou menos violenta. Obviamente tem todo um contexto histórico, toda uma questão cultural, tem toda uma questão social que também está por trás. Mas é importante a gente perceber que algumas mudanças climáticas que a gente tem visto nas últimas décadas, de fato, vão impactar alguns grupos que já vivem em regiões mais extremas e que, de certa forma, vão ter cada vez mais dificuldade em viver nessas áreas e podem sim se deslocar para outras áreas com outras características e isso fazer com que o foco dessa violência acabe também mudando para outras áreas mais densamente povoadas, com outras estruturas, e isso pode mudar então a cara dessa questão da violência a nível global. Por isso é importante a gente ficar atento ao que acontece na geografia. E aí eu te pergunto, o que você acha desse estudo? O que você acha dessa correlação entre o aumento da violência e a questão climática? Você concorda com os dados dessa pesquisa com de Mello? Você concorda que, de fato, essas mudanças climáticas podem trazer uma nova problemática para a questão da violência global? Deixa nos comentários aí o que você acha e, claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, deixar aí sugestões, inclusive, para próximas pautas e temas, porque a gente tem bastante vídeo interessante para você aqui. Por isso, vamos ficar junto para a gente entender um pouquinho dessa geografia do nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fico por aqui.